paz do Senhor Jesus. Eu acho que estou com o microfone ligado. Estou. Meus irmãos, é um prazer, é uma alegria muito grande, é uma honra, um grande privilégio nós estarmos aqui para podermos ministrar a palavra de Deus. Eu estava dizendo a alguns irmãos o quanto é uma responsabilidade grande sobre nós. Obrigado. A responsabilidade grande sobre nós em ministrarmos a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem sido engrandecido. Vai ligar? Eu tenho certeza que Deus tem sido engrandecido, exaltado e louvado por todos nós aqui nessa noite. Amém? Deus seja louvado sempre. Eu pediria aos irmãos, por favor, para nós ficarmos de pé, e aqueles que têm de posse da sua Bíblia, abra por gentileza, Livro dos Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 11. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 11. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do verso 19. Está sendo projetado ali. Aquele que não tem a sua Bíblia em mãos e quiser acompanhar a leitura no telão, pode ficar à vontade. Amém? Louvado seja Deus. Está escrito assim, eu vou ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. Diz-nos o texto: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-os, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Obrigado. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero mais uma vez expressar que todos nós que aqui estamos muito bem servidos desde já pelas palestras que foram dadas, as mensagens que aqui foram dadas ao nosso coração, e eu quero dizer que aquilo que estaremos falando vai acrescer ainda mais ao nosso coração, mas sintam-se extremamente saciados assim como eu já estou. Amém? Queridos, nós lemos que em Atos dos Apóstolos está registrado o crescimento da igreja primitiva. Eu costumo dizer que em Atos dos Apóstolos é o registro dos primeiros passos da igreja do Senhor Jesus. O povo que se converteu, que aceitou a Jesus como seu Salvador, através da pregação da palavra, da mensagem anunciada, eles receberam a incumbência de levar ainda mais a palavra de Deus e ir mais além com a pregação do Evangelho. E isso foi por meio até mesmo de uma perseguição. A igreja estava entre todos concentrado em um determinado lugar, em uma determinada cidade, e por causa de pregarem a Cristo, de anunciarem a Cristo, necessitou-se uma perseguição para que a igreja viesse a se expandir, porque até então a mensagem, o Evangelho estava sendo pregado somente na Judéia, só entre os judeus, mas o propósito do Evangelho era ir mais além, era avançar fronteiras, era alcançar também até a nós, e aqui estamos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mas veja, o texto nos diz que por causa dessa perseguição o Evangelho se expandiu, e a pregação do Evangelho foi tamanha que o número
dos convertidos aumentaram. E os apóstolos estavam ensinando nas igrejas a pregação da palavra de Deus. E nesse texto específico, em Antioquia, foi enviado a Barnabé, que chegando em Antioquia, viu o crescimento da palavra de Deus, os irmãos que ali estavam, e necessitou até mesmo chamar a Paulo para lhes ajudar. E durante um ano inteiro, esta pregação, este evangelho foi ensinado, e o número dos irmãos ali foram crescendo, e a obra de Deus fora se expandindo, e esse crescimento deu por conta da pregação do evangelho, dos feitos do Senhor, da pregação da palavra de Deus. Veja bem, eu estava meditando nesse texto, exatamente aquilo que está aqui escrito, sobre essa expansão do crescimento da igreja, sobre esse crescimento que é notório, a qual nós temos observado e visto. Se você colocar em mãos a apostila, logo na apostila que nós escrevemos, você vai identificar que na introdução, eu trago para os irmãos algumas referências. É claro que aí é apenas um roteiro, é somente um gabarito, eu digo dessa forma. Logo na introdução está escrito assim: em pesquisas recentes, os evangélicos em todo o nosso país e no mundo têm tido um notável crescimento. Você pode acompanhar logo na introdução, não sei se está organizado aí na sequência das palestras, me parece que sim, você vai encontrar aí. Tem tido um notável crescimento. Somos milhões e milhões em todos os lugares espalhados no Brasil e no mundo, sobre toda a terra. O cristianismo cresceu, aqueles que se converteram ao Senhor avançaram, e a igreja se expandiu. Eu estava pesquisando, e eu cheguei a uma pesquisa recente, que somente no Brasil, cerca de 31% da população brasileira são denominados evangélicos. Cerca de 31% da população brasileira, somente no Brasil, são denominados evangélicos. Isso corresponde mais ou menos a 60 ou a 65 milhões de cristãos apenas no Brasil. É claro que nós dizemos que o país que nós servimos, que nós moramos, é um país cristão, entre eles católicos e entre eles protestantes ou evangélicos. Agora eu coloco também na introdução que a questão em xeque é: este crescimento, ele se dá a um reconhecimento notório quanto à representatividade verdadeira cristã, ou é simplesmente para contabilizar dados e números de quem é cristão e quem não é cristão? E veja que esse crescimento nos fez também avançar fronteiras. Nós alcançamos popularidade, nós alcançamos reconhecimento e também representatividade, que é o tema que nós estamos participando dessa referência. Temos cristãos da política, homens que atuam na política, entre eles deputados, senadores, vereadores, prefeitos, entre todos, que defendem a nossa bandeira cristã. Há até no meio da política aqueles que se organizam com uma bancada evangélica, não é verdade? Eles são intitulados evangélicos e estão defendendo a nossa bandeira pela pregação da palavra de Deus. É claro, né? Existem aí as abominações, aqueles que são os maus exemplos tirados à parte, mas a verdade é que nós alcançamos uma representatividade. Os cristãos também, os crentes, aqueles que são denominados servos de Deus servindo a Cristo, alcançou ao lado profissional. Nós somos formados. Há entre nós crentes aqui doutores, advogados, que têm a sua profissão e advogam. Há entre nós também, no meio cristão, aqueles que são médicos, que têm o seu lado profissional e que com isso também evangelizam e fazem a obra de Deus. E Deus nos deu essa graça. Ou seja, somos cristãos também diplomados, somos cristãos também estudados, somos cristãos que alcançamos muitos e muitos ambientes, somos cristãos que avançamos, mas eu levo-nos a pensar, se isso é apenas uma nomenclatura, ou somos cristãos na essência, ou somos cristãos pela prática. Somos chamados de cristãos por nomes, títulos, ou se realmente nós representamos a Cristo como verdadeiros cristãos. E é esta que é a questão. Ser chamado é uma coisa,
e ser cristão é outra, ok? Então, dentre os títulos, somos reconhecidos como crentes, porque nós cremos na pregação da palavra de Deus. Somos reconhecidos como evangélicos, porque nós anunciamos o evangelho, proclamamos o evangelho. Somos reconhecidos como protestantes. Houve uma época em que foi uma reforma protestante, em que elucidou a palavra de Deus, e hoje somos chamados de protestantes. Até mesmo somos intitulados gospel. Hoje é a modernidade, gospel, fulano é gospel, a igreja é gospel. E não se assustem em dizer que hoje a palavra gospel tem santificado muita coisa, né? Capoeira gospel, samba gospel, funk gospel, cinema gospel, entre aspas. Ou seja, colocar a palavra, o título gospel, já está santificado, está benzido o negócio. O negócio é esse. Agora, em Antioquia, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foram chamados pela primeira vez de cristãos. E logo abaixo, no primeiro tópico, eu coloco a origem da palavra cristão, ou pelo menos o conceito, que eu acredito que deve ser reformulado em nosso pensamento. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, você vai ler no versículo 26, que está escrito assim: e foram chamados em Antioquia os discípulos pela primeira vez de cristãos. E por que foram chamados de cristãos? Primeiro, o termo da palavra cristão significa do partido de Jesus. Do partido de Jesus. Não é uma coisa inventada. Veja bem, era chamado de cristãos e foram chamados de cristão pela primeira vez porque eles estavam não só seguindo a Cristo, mas imitando a Cristo, sendo como Cristo. E o evangelho a ser pregado, e aqueles que anunciavam o evangelho, aqueles que convertiam, eles declaravam-se servos de Cristo, e eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Agora, o conceito cristão precisa ser reformulado. Por quê? Porque ser chamado de cristão, para esta época aqui, era até mesmo sentido de escárnio, de desdém, de zombaria. Era como se passasse alguém ao receber a Cristo como Salvador, e aqueles que eram os perseguidores olhavam para um cristão e diziam: eis aí um cristão. Zombaria. Mas os identificavam porque falavam como cristãos, andavam como cristãos, agiam como cristãos, porque nós somos identificados desta maneira. É fácil identificar quem participa de um grupo de pessoas, é fácil identificar. Os médicos se vestem como os médicos, o advogado se veste como advogado, entre outras áreas, por exemplo, todas têm a sua identidade. E aqui originou-se a identidade de cristãos. Então veja bem, ser chamado de cristão é mais do que pertencer ou ser membro de uma igreja. É mais profundo, é viver, é essência, é estilo de vida. Não é um apelido bonitinho. É quando alguém diz fulano é cristão, está vendo Jesus em sua vida, está reconhecendo Jesus em sua vida. Então veja bem, lá vai um crente. Por que chamou de crente? Porque se veste como crente ou vive como crente. Lá vai um gospel. Por que chamou de gospel? Porque canta música gospel, na sua casa toca música gospel, ou porque ele se veste como um gospel, ou ele vive como um gospel. Apesar de eu não gostar muito desse termo, mas segura isso aí, porque é novidade. Esse aí é protestante. Por quê? Porque ele protesta a fé, ele não apostatou, ele veradica a palavra que ele prega, ele é autêntico, ou porque simplesmente vai a uma igreja e tem uma carteirinha de membro. Então, ser chamado de cristão, para esta época, era motivo de escárnio, mas este nome pegou para dizer: nós temos uma identidade. Você entendeu? Nós temos uma... Que coisa linda, gente. Eu estava vendo os irmãos tomar água mineral aqui, ó. Eu acostumado com isso não, hein? Seu dedé de barriga, que vocês me segurem, hein? Coisa linda, Jesus. Deus seja louvado pela água. Eu fui pregar no Carlos Santos, da água com gás, crente. Lá, ó. Tomou, Laiane? Já tomou, Laiane? Lá no Carlos Santos, da água com gás. Tem que tomar cuidado para você não fazer uns arrotos. Mas veja, identificados somos como cristãos.
é a nossa identidade, deve ser a nossa essência. O que estamos fazendo aqui é uma reunião de cristãos, porque nós representamos a Cristo, nós carregamos o nome de Cristo sobre nós. Então veja, eu não quis trazer um outro tema fora daquele que já foi proposto pela conferência. É claro que os irmãos todos aqui tiveram a liberdade, mas eu foquei em volta desse tema. No segundo ponto aí, logo no tópico 2, eu coloco aí a representatividade cristã. Projeta por favor para mim, queridão, Marcos capítulo 16, versículo 15, por gentileza. Gostei de fazer isso, tá, irmãos? Eu tinha um sonho de fazer um negócio desse. Projeta, por favor, varão. Eita glória, olha lá, Marcos capítulo 15, acompanhe comigo. Eu vou acompanhar na televisão, vocês não acompanham para cá, vai ficar bonito para a câmera. E disse-lhes: ide por todo mundo. Pegou essa, Israel? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, por favor, crente. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. E agora vem: em meu, repita, em meu, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aí o texto segue. Mas eu quero frisar aí: em meu nome. Volta aí, crente. Em meu nome. Jesus está dando uma autoridade delegada. Em meu nome, vocês vão me representar, vocês vão agir em meu nome. E veja, a missão aqui, quanto à autoridade delegada, é aquele que tem autoridade passar uma missão para um subordinado, para que aquele que é subordinado cumpra com excelência. Jesus, aquele que tem o poder da autoridade, sendo ele o centro do cristianismo, nos passou uma missão, e essa é a comissão dos discípulos e dos apóstolos: evangelizar, pregar, expulsar demônios. Isso é bom ou não é? Isso é lindo. A gente prega no nome de, a gente expulsa demônio em nome de, a gente ora para que cura em nome de, e a gente vive para que o nome de seja glorificado. Entendeu? A gente vive para que o nome de Jesus seja glorificado, porque o mérito aqui não é de quem faz, é de quem enviou. Então, se eu faço, não é porque eu sou, é porque alguém me deu uma autoridade delegada. Se eu prego, não sou eu, é quem me chamou para pregar. Se eu faço, eu oro, eu canto, eu evangelizo, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, não é mérito meu, porque foi me dado uma autoridade delegada em meu nome. Então quem aparece não sou eu, é Ele. Quem chega primeiro não sou eu, chega Ele. Então, Charazão, quando você entra num comércio, ou até mesmo numa casa, numa família, você vai almoçar ou jantar, chegou o Vitor, meu xará, chegou? Chegou. Quem chega primeiro? O Jesus que ele serve, porque ele é crente. É ou não é crente? Vão identificar ele como membro da Assembleia de Deus da Gávea, mas antes disso, servo de Cristo, cristão. Então o Vitor vai passar, pega essa aí, tá, varão? O Vitor vai passar a ter postura de cristão, porque ele está em nome de Jesus, está sob uma autoridade delegada. Ele vai sentar no restaurante, por exemplo, ele vai dar bom testemunho: ô fulano, pai do Senhor, beleza, tudo bem? Ele vai se comportar, é crente, ele vai agradecer pelo alimento que chegou, seja picanha, chama o irmão Vitor aqui também para comer, e ele vai dobrar, inclinar a cabeça e vai orar. Por quê? É crente. Crente tem vergonha de orar para almoçar, irmão, no restaurante? Não deveria. Como, cadê o pastor Jesaí? Não deveria. Ele disse aqui, né? Não deveria. Mas tem crente que tem, irmão. Tem crente que vai almoçar e nem lembra de orar. Aliás, se nós voltamos do almoço, né? Deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Estudo dia nós volta. Estudo dia nós volta a comer de novo. Deixa quieto. Amém, crente? Autoridade delegada. Essa é a autoridade que nos foi confiada. Então acompanha aí, ó. Pela autoridade a nós delegada no nome de Jesus, somos comissionados a uma extraordinária obra da pregação do Evangelho e manifestação do seu poder ao mundo. Com isso, o representamos por onde andamos, levando a sua palavra, porque somos seus discípulos. E o conceito de discípulos aqui é exatamente imitar assim como o mestre fez. Não é simplesmente andar ao lado do mestre, é ser como o mestre.
Nós nos chamamos de discípulos, não é verdade? Tu és discípulo de Cristo, eu sou discípulo de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo porque seguimos a Jesus. Mas o conceito aqui vai além do que caminhar junto. É ser idêntico, é parecer, é ter a mesma essência. Então a gente precisa retomar esse conceito de cristianismo, de cristão. A gente precisa entender que nos foi dada uma autoridade delegada. A nós foi confiada uma autoridade em que nós representamos a Cristo. Jesus disse, em meu nome. Essa é a autoridade delegada. Adiantemos aí. Segundo ponto, uma carta de procuração. Uma carta de procuração. Por favor, queridão, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu gosto de ouvir barulhinho de Bíblia assim, ó. Israel me conhece, eu na escola me pega o dedinho. É isso aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Somos uma carta de procuração. Eu coloco uma carta de procuração, mas preste atenção, você não vai encontrar isso no texto que nós vamos ler. Isso aqui eu quis colocar como se fosse um tema meio que técnico, um termo meio técnico para os irmãos entenderem. Eu vou chegar na colocação aí. Isso é só eu diria até um trocadilhozinho aqui para os irmãos entenderem. Somos uma carta de procuração, uma carta lida, conhecida e lida pelos homens. Vamos lá, 2 Coríntios 3, 1 e 3, está escrito assim: porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos. Veja bem, não somos nós que somos louvados, é Cristo em nós. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Por favor, pode passar. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne E fica por lado de dentro ou por lado de fora o coração? É interior. É interior. E Paulo está trazendo para nós aqui as informações que tem, porque esses irmãos em Coríntios estavam preocupados um tanto de referências. Quem é fulano, quem é ciclano, quem vai vir pregar na minha igreja hoje, quem não vai. É o apóstolo Paulo profeta ou não é? Quem é que tem na partida? Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, uns é de Cristo, eu sou de Paulo. E estava o pau quebrando, e ele disse: olha, vocês não necessitam de carta de recomendação, e nem nós necessitamos de recomendar-nos a vós, porque vós sois a carta lida pelos homens, e não escrita com mãos de homens ou tinta de caneta, nem mesmo de uma tábua, mas escrita pelo Espírito Santo dentro do vosso coração, na tábua do vosso coração. Paulo está trazendo para nós uma alegoria. E eu disse aqui uma carta de procuração, porque o que é procuração? Os doutores que aqui estão podem confirmar comigo. É o poder atribuído a outra pessoa para que esta haja em seu nome. Para que esta haja em seu nome. Estou certo, Mateus? Então tá bom. Não me processa não, hein, crente, que eu estou falando. Tá bom? Para que haja pela autoridade do seu nome. Então eu quis usar esse termo técnico, não está escrito aqui, irmãos, e dentro da palestra dinâmica a gente está usando essa forma, tá? Dessa forma para entender. Somos uma carta lida pelos homens, e esta foi dada como procuração para agir em nome de Jesus. Então volto a dizer, as pessoas nos observam, sim ou não? Somos observados a todo instante. Aí, considerando, está na apostila, você pode ler, considerando essa analogia do apóstolo, de que somos uma carta lida pelos homens, o que andam lendo a respeito de nós? Eu prometi que não ia bater, né, Claudinei? Mas é a Bíblia, não tem jeito. O que andam descrevendo sobre nós? Aí mais acima eu deixei para fazer por último, inverti as ordens aí, por quê? Porque na mídia social hoje da comunicação, nós somos expostos demais. Tem Facebook, vai lá, pá. Instagram, aí se posiciona. E a gente é visto, e todo mundo nos vê, porque temos N seguidores, no Facebook 5 mil, no Instagram 2, 3, 10, 20 mil. Aí nós somos cristãos, postamos lá, foto da igreja, levantando a mão, eita glória, vai a crente lá, estou na praia. Aí solta 2 pecinhas. Ai gente, não tem jeito, é a Bíblia. É a Bíblia.
Aí quem está nos vendo, está nos lendo, faz uma leitura. E se tem uma coisa, gente, no mundo secular, o caboclo pode não saber ler nem escrever, mas quando se trata de analisar a vida nos outros, é perito. É perito, camarada tem faculdade em perícia. E é detetive para tudo quanto é lá, porque nos segue mesmo, tá de brincadeira não. Pode não nos curtir na rede social, mas está seguindo, está vigiando. Já viu o pastor de chanson dessa? Sorria crente, está sendo filmado, né? Tudo está sendo analisado. É desse jeito, irmão, porque somos observados e nós nos estampamos. Então vai lá os malhadão, aí nós estamos, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí vamos lá, Fosfrit, né? Fit, como é que é o negócio? Fosfrit, sei lá, Fosfrit é jogo, né? Free Fire, vai saber o que é isso. Eu estou precisando mesmo, olha para mim. Aí vai os crentes lá, aí a gente prega muita sensualidade pelas irmãs. A gente olha, receba, aê. Eu falo que tem feminista na igreja, ninguém acredita. Eu prego isso que tem feminista na igreja, ninguém acredita. Vai segurando aí. Aí tá os vasos, todo mundo. Aí vem os marombas de Jesus. Ô crente, eita glória. O camarada veste 56 na calça, mas quer usar a calça 42. Aí vai vestir a calça, passa até olho ungido para ver se escorrega. Aí nós vamos pegando. Ou seja, irmão, nós nos expomos muito e as pessoas nos observam. Irmãos, nós somos vigiados. Somos vigiados. Tem muita gente que não conhece de Bíblia, mas conhece sobre a nossa vida. E isso vale para os ímpios lá fora, porque somos observados. Deixa eu vigiar a hora aqui, não quero que levante a placa não. Somos observados pelos ímpios aí fora. Pelos ímpios aí fora. Nós somos observados porque somos uma carta lida pelos homens. Está dizendo pelo pastor? Está dizendo aqui pelo dirigente do jovem, da mocidade? Pelos homens. É os de fora. Quem nos observa é os de fora. Aí eu disse uma citação aqui. Olha o que diz D.L. Moody. De 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão um cristão. Você está sendo observado. E por sermos observados, somos cobrados. Por quê? Porque nós temos essa responsabilidade de representar aquilo que declaramos por fé. Somos crentes ou não somos? Sim, mas precisamos viver como os crentes. Temos autoridade delegada em nome de Jesus, mas somos observados e somos lidos pelos homens. As pessoas nos veem, e olha, não só nos veem, não só nos observam, como também nos cobram. Todo mundo pode errar, diz missionária Ana Maria Forte de Batista. Já está gravado isso aqui. Olha, todo mundo pode errar, de menos nós, eu, como ela disse. Nós somos exemplo. Precisamos entender isto. Nós vivemos uma vida de santidade e as pessoas nos cobram por sermos cristãos. Quer ver uma coisa? Na escola, por exemplo, o jovem é muito cobrado disso. Vai lá um camaradinho, está cantando funk a vida inteira. Aí um jovem lutando para Jesus trabalhar na mente dele, ouve uma música lá do vizinho. Aí aquilo vem como mensagem subliminar no camarada, né? Aí bate a cabeça, aquele batidão, aquele negócio. Aí o cara sem querer solta na escola. Pá, um funkzinho sem querer. Pum, deslizou. Uai, gente, você não é crente? Gente, o cara cantou hino quase 10, 20 minutos, mas um pedacinho do funk que ficou aqui, o maligno botou a seta, o cara já está sendo cobrado. Não é? As irmãs passam por isso. Ué, gente, mas você não é crente, filha? Ué, que isso? Desviou? Saiu da benção, irmão. Lá na loja onde eu trabalho, eu sou cobrado dessa forma. Não perde a benção não, Vitor. Não perde a benção não, porque às vezes nós estressamos com o cliente, aí eles veem a gente fica vermelho, nós somos sal da terra, mas às vezes botam umas pimentinhas no meio também, né? Aí nós fica meio que vermelho, a gente fica meio assim, aí eles olham para mim, não perde a benção não, segura firme, ímpio, me cobram, ímpio, e somos vigiados, somos cobrados. Quer ver uma coisa? Pastor Stanley, eu tinha me convertido há pouco tempo, jovem, 17 anos de idade, tinha batizado recentemente. Está uma benção na igreja, Jesus é maravilhoso, lindo, aquela coisa linda, vamos embora. Aí era de tarde, um sol quente, no sábado, deu vontade de tomar iogurte. Alguns já escutaram isso aí. Deu vontade de tomar iogurte, e na época eu tinha que tomar o Dodoca. Lembra de mulher? Tinha um Dodoca. E tinha que ser 1 litro, aquele.
aquele bitelo mesmo, aquele de 1 litro. Fui na mercearia próxima de casa, fui andando, comprei 1 litro de iogurte. Fui igual gente me deu 1 litro de iogurte Dodoca e de morango. Pois não, todo mundo, então eu paguei, peguei, abri, peguei a tampa, lambi a tampa. Não ri não, que você já fez isso também. E fui gargalando aquele negócio, e descendo, e gargalando, e descendo, e gargalhando, e descendo. Falei assim, eu vou lá no Campo Joanó, vou dar uma voltinha, e eu gargalando, acabou. Virei a boca da garrafa, bati no pulso, lambi de novo, porque você já fez também. E aquele negócio todo, acabou, mas acabou mesmo. Eu lamentei, não tem nem uma bica d'água para poder jogar um pouquinho, misturar e mandar ver de novo. E eu comecei aquele negócio, eu olhei para um lado, olhei para um outro, vi o muro da escola, já imaginei a garrafa do outro lado. Ameacei, joguei. Deus é minha testemunha, irmãos. Antes que a garrafa fizesse do outro lado assim, ó, tei, alguém gritou, ei, irmão, hein? E eu vigiei, não tinha ninguém. Eu olhei antes, mas não tinha ninguém. Mas um filho de Deus, que eu estou caçando ele até hoje, deve ter sido um anjo, não é possível. Um filho de Deus, até hoje, não sei quem é, gritou, ei, irmão, hein? Porque eu joguei uma garrafa de iogurte que era lixo do outro lado do muro. Somos vigiados, somos cobrados, somos uma carta lida pelos homens. O ímpio lá fora não conhece Bíblia, o ímpio lá fora não lê Bíblia, o ímpio lê você. Seu vizinho, por mais atribulado que seja prova na sua vida, ele te observa, ele te observa. Ele te observa, e vizinho, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Chegou 2, não é fofoca não, não posso contar fofoca, chegou 2 lá e começou a brigar, vizinho deles, né, briga daqui, e você não vai nada, e eu não gosto de você, você não vai nada, aquele negócio todo, e eu e minha esposa sentada no sofá, irmãos, e é claro, estão gritando, estão ouvindo, daqui a pouco uma parou e disse, você quer saber de uma coisa? E era crente as duas, crente, né? Não somos crente é nada, crente é o Vitor, mas a esposa dele, olha lá, todo mundo saiu para a rua para ver, e os dois estão dentro de casa, nós fizemos debaixo do sofá. Vem Murico, pelo amor de Deus, eita glória. Por quê, irmãos? Nós somos vigiados, e vai eu ser tartaruga na hora, é ruim, hein? Ai, Jesus, para quebrar o gelo, segura essa aí. Teu testemunho fala mais alto do que a tua pregação. Teu testemunho ganha almas sem que você abra a boca para pregar com eloquência. A tua vida é um livro aberto, e tem gente que vai dizer assim, ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você carrega um nome dentro de você, e aonde você chega, não é eu que chego, é Jesus que chega na minha frente. Nós temos um brilho, nós temos um testemunho, nós somos crentes, precisamos entender isso. Então recebe essa aí, vamos adiantar. Segunda aí, ponto 3, aliás, identidade e autenticidade. Identidade e autenticidade, acompanha por favor. Já que estamos nessa alegoria da carta, Efésios capítulo 1, verso 3, por gentileza. Efésios capítulo 1, verso 3. Quem estiver esfolheando a Bíblia, é mais lindo de se ouvir. 13, ótimo, bem lembrado, estou precisando trocar de óculos já. Efésios capítulo 1, verso 13, por gentileza. 13. Vamos lá. E em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Quem se converteu pelo Evangelho, levanta a mão. O Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, olha que coisa linda, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui, dentro desse contexto, nós estamos dizendo, essa dinâmica, ser selado, sino ou sinete, como está escrito aí, representa autoridade, autenticidade, propriedade. Autoridade porque Leleco pegou aqui mais cedo com uma excelência, uma mensagem linda. Ele disse aqui sobre o decreto do rei. O rei, quando dizia está decretado, ele pegava no seu selo, no anel, e marcava, era selado com cera. Era a marca, disse, está dito, selou, está marcado, acabou. Autenticidade é o que determina o que é falso e o que é verdadeiro.
Veja a marca do selo do Inmetro. É o que diz o que é verdadeiro, o que é falso. Só não pode falsificar o selo do Inmetro também, né? Mas isso é autenticidade, e é o que também diz de propriedade. Não só somos marcados pela autoridade delegada a nós, selados, Ele nos deu esse poder, como também nós passamos a ser autênticos, somos cristãos verdadeiros, e também propriedade exclusiva e peculiar de Jesus. Ele não divide nós com ninguém, tanto que o Espírito Santo tem ciúmes, irmãos. Você dividiria alguém que você tanto ama com outra pessoa? Eu tenho certeza que a vida dá um ciúminho. O Espírito Santo não divide a gente com o time do Flamengo, o Espírito Santo não divide a gente com novela. O Espírito Santo, Ele quer nos como propriedade particular e pessoal. Esse é o Espírito Santo que nos selou, gravou em nós, e isso tem a ver com marca, gravura. Nós possuímos o caráter de Cristo, e caráter aqui é marca, aliás, é gravura, é aquilo que está gravado. Jesus grampeou em nós a sua essência, fomos mudados e transformados pelo Evangelho, e somos propriedades particular dele. Paulo está usando isso aqui para os irmãos em Éfeso, a dizer que a cidade de Éfeso ficava localizada beira-mar, e era uma cidade mercante. Navios entravam e saíam com mercadoria, tanto vendia como comprava, e as pessoas por ali, eles iam, comerciantes, vendiam e compravam, e Paulo estava ali, pregando a palavra de Deus em Atos 19, quando nós lemos a palavra de Deus, e evangelizando, por causa daquele lugar era propício para levar o evangelho. Ele se deparou com aquele momento e trouxe isso para os irmãos. As mercadorias que eram reservadas para partir em viagem para ser entregada, eram seladas, eram marcadas, e estava dizendo, foi pago o preço, e em breve vai ir para o seu destino, vai ir para onde deve ser ido, para onde deve ir. Então, veja isso aqui, somos propriedades dele, ele nos marcou, nos selou, para que possamos tomar posse, que ele tomou posse de nós, aliás, e nós vamos voltar para a casa de onde nós temos de ir, e brevemente ele vai voltar para nos buscar. Então ele nos selou para que dia? Para o dia da redenção. Está marcada em nós, foi pago o preço pela nossa vida, e nós vamos para o destino a qual ele nos marcou, ele nos selou. Quem é que vai nos levar ao encontro dos ares a Jesus? O Espírito Santo. Ele não só nos marcou, como também vai nos transportar no dia do arrebatamento, e nós estaremos. Você pode glorificar mais alto, por favor? Esse é o nosso Jesus, é autoridade, autenticidade. Então veja, todo crente, está na apostila, todo crente regenerado possui o caráter, marca, gravura, estampa de Cristo. É o que confere a sua autenticidade. E olha que lindo, toda a carta contém a assinatura do seu autor, por isso carregamos o nome de Cristo estampada em nós. É o que confere a nossa identidade. Como cartas, há 3 aspectos aqui a considerar. Primeiro, quem escreveu, a mensagem contida na carta e o efeito provocado de quem a lê. O autor, quando olha a nossa vida, o autor é Cristo. E eles vão ler, quem lê o ímpio de fora dentro dessa metáfora, vai ler a nossa vida e vai ver qual mensagem está contida nela. E aí que está, qual reação é provocada ao ler a nossa vida. Quando se lia a vida dos fariseus, enxergávamos como pedra de tropeço. Mas quando se via a vida de Cristo, mesmo que não aceitasse, tiveram de reconhecer que ele era um grande exemplo. Nós somos a carta lida pelos homens. Vamos avançar? O Senhor Jesus falou de nossa influência usando algumas metáforas. Por exemplo, em Mateus 5,13, vós sois o sal do mundo. Também em Mateus 5,14 ao 16, vós sois a luz do mundo. Em Mateus 13,33, que dizem que nós somos também o fermento. Influenciadores nós somos. Precisamos influenciar aonde nós chegamos e não sermos influenciados, e não nos permitir ser moldado pelo sistema a qual muitos querem aderir. Você não precisa chegar e aderir ao lugar. Faça com que as pessoas vejam Cristo na sua vida por onde quer que você anda.
Ah, mas se eu não conversar com este ou essa, das piadinhas, da forma que eles brincam, vão me excluir. Isso é bom, rejeitar o Jesus no mundo, mas receber ele no céu. Isso é lindo, porque rejeitaram Jesus, até mesmo as famílias duvidaram. Mas gente, é o nosso irmão, mas estava estampado no céu que ele assentaria ao lado de Deus Todo-Poderoso. Então nos rejeitam aqui, porque nós não somos daqui. Somos e fomos marcados para irmos para o céu, estamos selados. Levante a sua mão para glorificar. Estamos selados pelo Espírito Santo, e em breve vamos para o destino a qual lhes foi confiado. Isso é lindo, isso é lindo. Então somos sal da terra, luz do mundo, somos também fermento. Nós é que influenciamos, nós é que temos que representar a Cristo, ok? Então é lindo isso. A representatividade cristã se dá a isso. Precisamos viver isso. Pregar isso é lindo demais, mas o maior desafio é viver tudo isso. E isso cabe a mim, aos demais palestrantes que já passaram, e todos aqueles que vão ainda palestrar, e todos nós que estamos degustando dessas palestras. É o maior desafio nosso, mas não é impossível, porque temos aquele que é o nosso Paracletos. O Espírito Santo nos ajuda, nos ensina, nos orienta, nos capacita, nos fortalece. Se sentir enfraquecido, Ele nos pega no colo se preciso for, mas Ele nos leva mais adiante. Se a gente sentir desanimado, Ele dá uma recarga de força na gente, a gente vai voltando para frente, vai caminhando. Deus é lindo demais. E Ele nos capacitou e nos dotou de todas estas ferramentas para que possamos representá-los. Jesus não está mais entre nós fisicamente, mas Ele está em nós. Em nós, ok? Então não se fala de Jesus, vem cá. Não, quando chama o pastor Stanley, já está chamando Jesus, porque ele é aquele que representa Cristo. Quando se chama o pastor Jesaías, está chamando Jesus, porque dentro do contexto, claro, não chega a ser tão perfeito como a Jesus, mas nós somos a imagem. Nós somos idênticos a Jesus, vivemos como Jesus, andamos como Jesus. E que desafio é ser como Jesus, não é verdade? Mas nós temos o caráter de Cristo. Então vamos avançar aí. Dissemos sobre a representatividade cristã. Falamos aqui sobre a autoridade que nos foi delegada, a carta a qual somos de recomendação, ou a carta que somos lida pelos homens. Falamos aqui sobre a nossa identidade, a nossa autenticidade. E em contrapartida a isso, eu coloco aqui não muito mais louvável como os demais exemplos que nós demos, é preciso se falar também ao contrário daquilo que nós aqui falamos, ao oposto, para que não que se possa colocar como maior glória, mas para seguro nosso e não cometermos desses erros. Enquanto há aqueles que representam, infelizmente há aqueles que não representam. Então precisamos nos colocar os dois pontos para saber em qual grupo nós estamos encaixando. Então segura aí, em contraste ao dito tema, eu escrevo logo abaixo, ressaltamos não com devida honra, mas como uma alerta de que há um grupo que com suas atitudes definitivamente não representam como cristãos. Infelizmente, essa é uma triste realidade. E eu faço um trocadilho, por exemplo, por favor, Atos dos Apóstolos capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu tenho até que hora, hein? 2h40. Então deixa o irmão Vitor acelerar. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Olha o que diz. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles um homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Preste atenção, Paulo está em Éfeso. A Bíblia diz que através da vida do apóstolo Paulo, o Espírito do Senhor fazia maravilhas. As pessoas enfermas eram curadas, a ponto de Paulo não conseguir dar conta da demanda de oração. Ele chegou ao ponto de dizer: leva o meu avental para eles, eles serão curados. Mas um detalhe, fé.
não comercializou o avental nem toalhinha, não comercializou, não vendeu, leva lá, depois ele me traz R$100 ou faz um pix para mim, tá? Fé. E a Bíblia diz que por meio do apóstolo Paulo, as vidas eram libertas dos demônios, a ponto de até mesmo aqueles que estavam naquela cidade, que envolviam com magia negra, trazerem em praça pública, depois de ouvir a pregação do evangelho, eles colocarem, queimarem a fogo seus livros de magia negra, e calculava-se quase 20 mil pratas, era um dinheiro, moço, mas não estava preocupado com o valor, se converteram, então abriram mão, é nova criatura, botou fogo, porque é isso que o Espírito Santo faz, nos torna novas criaturas, muda todo o nosso caráter, é verdade? Não faz macumba mais quem era macumbeiro, não mente mais quem mentia, não rouba mais quem roubava, não é caluniador mais quem calunia, não é mais mentiroso quem mentia. Essa é a obra do Espírito Santo do Evangelho provocado em nós. Abre mão, e isso aconteceu em Éfeso, e as pessoas maravilhavam, e o número crescia, convertiam mais. Aí tinham os olhos grandes, que eram exorcistas profissionais, ambulantes, caçava demônio para sair repreendendo e ganhava por isso, como vendedor ambulante, eram os exorcistas profissionais, e eu boto um trocadilho aqui, extorquistas, esses não representam o reino de Deus não, esse não representa, eu boto um trocadilho aqui de propósito, extorquistas, quem é? Que estão querendo levar sobre o nome de Jesus vantagem própria, para benefício próprio. E esses homens ficaram sabendo que Paulo não tinha nenhuma ziquezira para expulsar demônio, simplesmente diz, em nome de Jesus te repreende e saia mesmo. Eles olham, uai gente, é uma fórmula mais simples, a gente vai gastar menos tempo, a gente vai ganhar mais dinheiro e mais rápido, vamos tentar também. E filhos de sacerdote, caçadores de demônios, para ganhar dinheiro. Aí diz a Bíblia que acharam lá, e vamos nós, eu te esconjuro em nome de Jesus, que Paulo prega. Olha que o demônio falou na boca daquele homem, eu conheço Paulo, bem sei quem é Jesus, mas e vocês, quem são? Nem os demônios conheciam eles, mas eram aqueles que queriam usar o nome de Jesus para benefício próprio. E tem muita gente extorquista que não quer levar o nome de Jesus como vida, essência, mas para lucrar. Vão fazer a visita daquela fulana, quanto é? R$250. Tu prega, quanto é? 1.000, tá bom. Tu canta, não, leva só 30, 40 CD e eu cobro 2.300. Extorquistas, homens, e até mesmo isso é uma coisa estupenda, mas tem uns pequenininhos, tem uns menorzinhos que a gente vê por aí, escandaliza, são quem querem usar o nome de Jesus apenas, mas não querem ser igual a Jesus na essência, fazem o uso do nome de Jesus, mas não são reconhecidos. E olha, no texto que nós lemos aqui é manifesto quem é e quem não é. Quem é e quem não é, está escrito aqui. Paulo não fez nenhuma ziquezira, simplesmente expulsou o nome de Jesus, e eles foram tentar imitar, se deram mal, lamentavelmente. Alguns querem usar o nome de Jesus para serem credibilizados como sendo dele, e o que na verdade, a intenção do coração é levar alguma vantagem e benefício próprio. Existem isso ou não existem, irmãos? Infelizmente existe. São aqueles que não representam de forma alguma a vida cristã. Terceiro ponto aí, aliás, segundo ponto do ponto 3, os incoerentes, Mateus 7, capítulo 15 ao 20, eu vou correr aqui para podermos ganhar tempo. Mateus 7, capítulo 15 ao 20, há um grifo nosso aqui, por seus frutos os conhecereis. E olha o que eu escrevo, a frase, faz o que eu te falo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não se aplica à vida cristã. Simone, você teria coragem de plantar uma horta e depois de tudo estar bonitinho, florescendo, voltar pisando nela? Tem gente que faz isso, irmãos. Na vida cristã tem gente que faz isso. Sai pregando, quando vai ver a vida, volta pisando em tudo aquilo que já plantou. E são os incoerentes.
E Jesus diz aqui que pelos frutos se conhecem a árvore. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até dos vossos vestidos como ovelhas, mas interiormente são um lobo devoradores. E olha aí, por seus frutos os conhecereis, porventura. Colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando bate o olho em nós, já sabe que pé de fruta somos nós. Quando bate o olho na gente, já identifica, porque nós não somos identificados pelo que fazemos, mas por aquilo que nós somos. Entendeu? Isso é mais profundo do que se possa imaginar, irmãos. Nós não somos identificados por aquilo que nós somos, fazemos aliás, mas por aquilo que nós somos. Tiago capítulo 3, verso 12: assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem é incoerente não representa a vida cristã. Tem que se pregar e viver o que prega. Tem que se assinalar em cima com o nosso testemunho, e isto é sério. Ponto 3 para finalizar. Os desconhecidos. Olha o que diz Mateus 7, 23, Lucas 13, 27. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Meu irmão, a salvação, ela está condicionada à obediência, e não ao uso do nome de Jesus. Jesus diz aqui em Mateus 7, 23, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ou seja, ele está identificando que nem todo aquele que usa o nome de Jesus quer dizer que vai ser salvo. Você pode pregar bonito, cantar bonito, expulsar demônio, ter dom de cura. Você pode rodopiar no pessoal, ser batizado com o Espírito Santo, revelar, profetizar, dizer CPF, o número do calçado, saber qual é a cor do vestido, enfim, você pode fazer tudo. Mas os desconhecidos não vão entrar no reino dos céus. Os desconhecidos não vão entrar no reino dos céus. Tanto que a Bíblia diz que vai entrar quem tiver o seu nome escrito no livro. Pastor Stanley, direita. Eu vou ser bobo e falar que vai para a esquerda, é ruim. Hein? Pastor Stanley, direita. Ô terra, eita glória. Hein? Vamos dizer o fulano, que sempre é o fulano que vai para o inferno, né? Fulano falou, fulano disse aqui, sempre nas fofocas, o fulano que vai para o inferno, então vamos jogar ele para a esquerda. Fulano para a esquerda. Vinde benditos do meu Pai. O céu é lugar dos conhecidos. Está entendendo? Nós estamos numa palestra, mas nós somos pentecostal também. Se eu falar em língua estranha, não repara. O céu é lugar dos conhecidos. Vai ser chamado o nosso nome. Vai ser chamado o nosso nome. E nós temos que estar com o nome escrito lá. Enquanto a partida aos da esquerda, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Que pregar. Vai. O céu existe, o inferno também. Ok? Então os desconhecidos certamente não representam a vida cristã. Volto a dizer, o céu é lugar dos conhecidos. E todos aqueles, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a sua vontade. Então, que venhamos nós ser conhecidos por Deus. Que possamos nós termos uma identidade. Não só sermos chamados, mas vivermos aquilo que somos chamados. A gente tem que deixar de ser rotulado. Ele é, mas ele vive. É assim que tem que ser feito. Precisamos dar exemplo, testemunho, vivermos. Nós precisamos representar a vida cristã na essência. Eu concluo para poder obedecer o tempo. Há na Bíblia muitos exemplos a serem citados de verdadeiros servos e servas que de fato representaram a Deus e não negaram a sua fé. Faltaria tempo para descrevê-los. Olha que lindo. Na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 estão registrados testemunhos de homens e mulheres dos quais o mundo não eram dignos.
Esses homens, pastor Jesaías, citados em Hebreus 11, diz a Bíblia que pela força do Deus que eles serviam, apagaram-se o poder do fogo, enfrentaram perseguição, eles tiveram uma grande comunhão com Deus e viveram. Até as mulheres rejeitaram o seu livramento para ressuscitarem na eternidade. Está escrito nos Hebreus capítulo 11. Elas rejeitaram o livramento. Era mais ou menos assim, ó. Alguém estava lá sendo ameaçado de morte, um esposo ou um filho, e dizia assim para ele: nega esse Jesus que você serve, ou então eu vou matar, vou degolar. Ela dizia: pode matar, porque se ele não sobreviver, nós vamos ressuscitar na glória. Ei, meu irmão, eles rejeitaram o livramento. E quem estava ameaçado: nega Jesus, ou então corta o seu pescoço. Pode cortar, porque eu tenho uma ressurreição me aguardando. Não abra mão, meu irmão, da nossa fé. Não abra mão. Somos cristãos. O cristianismo, não como religião, mas a prática, é a grande referência para este mundo helenista. O que é helenista? Que está em busca do prazer aleatório. Hoje comer bem, amanhã prazer sexual. Entre todos os prazeres estão vivendo assim uma roda grande. E nós somos exemplos de santidade, de moralidade. Nós somos um povo que representa na escola, no trabalho, dentro de casa. Aonde nós chegamos, nós somos diferentes. Chama a gente de quadrado, antipático, mas tem que engolir nós como um cristão, porque nós fazemos diferença. E engolir sal não é bom não, mas vai ter que engolir, porque nós somos sal da terra. Apesar de ter uns crentes sal grosso aí, mas Jesus pisa assim até esfarelar, se for preciso. Ah, vai se converter. Vamos lá então. De um Deus radicalmente santo e moral, que sua santidade nos constranja, para que não venhamos apostatar da fé. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Projete para mim o último versículo, por favor, Mateus 5,16, querido, para concluirmos. Fica de pé, por gentileza, eu quero fazer uma oração rapidinho. Mateus 5,16. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem está de olho no telão, diga amém. Leiam comigo, por favor, o versículo atrás. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pergunta ao seu irmão: você representa Cristo? Oremos em nome de Jesus. Deus, pelo poder que há no nome do Senhor, ó Pai, te louvo, Jesus, por esse trabalho magnífico, pela oportunidade que temos de louvar e engrandecer o Teu nome. Ao Senhor buscar de que temos de louvar e engrandecer o Teu nome. Ao Senhor buscamos, ó Pai,